São 3 horas da manhã e o João está deitado em sua cama, olhando para o teto. O celular está ao lado da cama, com a tela apagada, mas ele já olhou umas 3 vezes para ver se havia alguma nova mensagem. E nada. Não é que ele estava esperando uma mensagem específica, ele só estava esperando alguma coisa que diminuísse um pouco a angústia, a ansiedade que ele estava sentindo naquele momento. O João tem 47 anos e trabalha há 12 na mesma empresa. Entrou como gerente, foi promovido 2 vezes e hoje ocupa um cargo executivo. Naquela tarde, um pouco antes de sair do escritório, ele recebeu uma mensagem do chefe. João, amanhã eu preciso falar com você às 9 horas. Passa na minha sala. Só isso, mais nenhuma explicação. E aí o João respondeu, claro, te vejo amanhã. Ele guardou o celular no bolso e continuou trabalhando. Mas alguma coisa havia começado a acontecer dentro da cabeça dele. A empresa estava passando por uma reestruturação. Nos últimos meses, alguns custos haviam sido cortados. 2 semanas antes, um profissional de outra área tinha sido demitido. E o João também se lembrou de uma reunião 3 meses atrás, quando o chefe dele questionou alguns resultados da equipe. Na época, a conversa não pareceu tão importante, mas agora parecia. Talvez aquilo fosse um sinal, talvez fosse a decisão que estivesse sendo preparada neles. Talvez o chefe até já soubesse, talvez todo mundo soubesse, menos ele. No caminho da casa, João tentou pensar em outra coisa, mas não conseguiu. No jantar, a esposa perguntou se estava tudo bem, e ele respondeu, sim, querida, está tudo tranquilo. A verdade é que ele não quis preocupá-la, afinal, não havia acontecido nada ainda. Às 11 da noite ele foi para a cama, à meia-noite ele continuava acordado, e às 2 da manhã ele começou a fazer as contas mentalmente. A prestação do apartamento, a escola dos filhos, o plano de saúde, o carro, as despesas mensais, quanto de dinheiro ele tinha guardado, por quanto tempo ele conseguiria manter o mesmo padrão de vida. E aí surgiu outro pensamento. Quem vai contratar um executivo de 47 anos? João se imaginou atualizando o LinkedIn, mandando mensagens para os contatos antigos, conversando com recrutadores, participando de entrevistas, ouvindo que o seu perfil era excelente, mas que a empresa havia decidido contratar um outro candidato. Imaginou os meses passando, as reservas financeiras diminuindo, a necessidade de cortar despesas, talvez vender o carro, mudar os filhos para uma escola mais barata, ou até mesmo vender o apartamento. Às 3 da manhã, João ainda estava lá, olhando para o teto, coração acelerado, músculos tensos, o estômago apertado, e ele estava exausto, mas não conseguia dormir. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Naquele exato momento, o João continuava empregado, seu salário continuava o mesmo, o apartamento continuava sendo dele, os filhos continuavam na mesma escola, ninguém havia recusado seu currículo, nenhum entrevistador havia dito que ele era velho demais, nenhuma conta estava atrasada por conta de uma demissão. Na verdade, o João nem sequer havia sido demitido. O único fato concreto que existia era uma mensagem. João, preciso conversar com você amanhã. Todo o resto aconteceu em outro lugar, na cabeça dele. E é justamente aqui que vale uma pergunta que quase ninguém se faz quando está no meio de uma crise de ansiedade. De quem é esse medo, afinal? Parece uma pergunta estranha, mas você provavelmente responde, poxa, esse medo é meu, é claro. Mas acompanhe meu raciocínio, porque entender o que está por trás dessa pergunta pode revelar algo mais importante do que boa parte da ansiedade que a gente carrega no dia a dia. E a resposta talvez seja menos óbvia do que parece. Repare em como você fala de si mesmo. Eu sou meio ansioso, eu sempre fui uma pessoa que se cobra demais, eu sou sempre assim, eu não consigo relaxar antes de uma entrega importante, eu sempre penso demais, eu tenho dificuldade em lidar com as críticas. Frases como essa parecem até descrições neutras, quase como se nós estivéssemos falando da nossa altura ou da cor dos olhos. Mas nenhuma delas é uma verdade absoluta. Elas são histórias que nós fomos contando sobre nós mesmos e que, de tanto serem repetidas, começam a aparecer definições. E aqui pode nascer um problema. Quando você acredita ser ansioso, você acredita que isso faz parte de quem você é, cada novo episódio de ansiedade deixa de ser apenas uma experiência passageira e passa a funcionar como uma confirmação da sua própria identidade. É como se você falasse, tá vendo? Eu sabia, eu sou assim. Isso acontece porque a mente gosta de coerência. E quando ela cria uma imagem sobre quem a gente é, ela tende a interpretar as nossas experiências a partir dessa imagem. Se você acredita ser a pessoa que trava diante das apresentações, cada nova apresentação pode se transformar numa oportunidade para você confirmar essa história. Se você acredita que não sabe lidar com a pressão, cada situação difícil pode ser interpretada como mais uma prova. Mas essa versão sólida e permanente de você, aquela que diz que eu sempre fui assim e, portanto, vai ser sempre assim, também é uma construção. Não necessariamente uma mentira, mas também não uma verdade que seja imutável. Ela é apenas uma narrativa repetida tantas vezes que deixou de parecer narrativa. O João também tinha uma. Ele era um executivo, um profissional bem-sucedido, um homem responsável, um pai capaz de proporcionar conforto à família, alguém que havia construído uma carreira sólida e que aos 47 anos acreditava que deveria ter uma vida profissional e sob controle. Nada disso é um problema. O problema começa quando todas essas características deixam de ser circunstâncias da vida e passam a definir quem nós acreditamos ser. Porque quando a mente constrói esse personagem chamado eu, ela começa também a fazer algo curioso que é, ela passa a protegê-lo. Imagina um grupo de WhatsApp com 30 pessoas. Alguém escreve uma frase um pouco seca ou ambígua
que talvez nem tenha pensado muito antes de enviar essa frase. 28 pessoas leem e seguem a vida, mas 2 passam o resto do dia pensando, será que foi para mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que estão falando de mim? A mensagem foi a mesma, mas o efeito não. Então, vale perguntar, por que aquilo ganhou tanta importância para você? Uma possível resposta é que existe uma espécie de holofote interno que a nossa mente acende quando tem alguma coisa que parece ameaçar a imagem que nós construímos de nós mesmos. Às vezes, nem precisa ser uma grande ameaça, basta que seja uma crítica, uma discordância, um silêncio, uma mensagem não respondida, ou mesmo o chefe dizendo, preciso falar com você amanhã. Quando esse tipo de holofote do eu acende, um segundo movimento acontece quase que imediatamente. Surge em nós uma necessidade de proteger esse eu. Pensa na última vez que alguém questionou uma decisão que você tomou. Talvez uma parte de ti já estivesse se preparando uma resposta antes mesmo de compreender completamente o que a pessoa estava dizendo. Criando mentalmente uma explicação, uma justificativa, se defendendo ou provando que você tinha razão. Essa pressa em proteger algo antes mesmo de avaliar se aquilo realmente precisa ser protegido, revela uma característica interessante da nossa mente. Primeiro, ela constrói um personagem. Depois ela coloca esse personagem no centro da história. E finalmente ela passa a defender esse personagem. Foi exatamente o que aconteceu com o João. A mensagem do chefe não ameaçava apenas o seu emprego. Na cabeça dele, ameaçava ele mesmo. O executivo, o provedor, o profissional respeitado, um homem de 47 anos que acreditava que naquela altura da vida já deveria ter conquistado mais estabilidade. Então, o que aconteceria se ele perdesse o emprego? Será que ele seria visto como um fracassado? Será que mostraria que ele não era tão competente quanto imaginava? E o que os amigos falariam? O que a família pensaria? Perceba como uma reunião que nem sequer havia acontecido começou a ameaçar muito mais do que uma posição profissional. Ela ameaçava um personagem inteiro. E quanto mais sólida é essa imagem que nós construímos sobre quem nós somos, mais assustadora ela pode parecer quando qualquer coisa ameace modificá-la. Vamos olhar para aquela madrugada de uma outra maneira. O que realmente estava acontecendo? A gente pode separar a experiência do João em 4 camadas. A primeira é o fato. O chefe pediu para conversar com ele às 9 da manhã. Só isso. A segunda é a interpretação do fato. Provavelmente serei demitido. A terceira é a fabricação. A partir da interpretação, a mente começa a construir uma história. Demissão, desemprego, dificuldade para conseguir uma nova colocação, problemas financeiros, mudança no padrão de vida, venda do apartamento e assim por diante. Por fim, existe uma 4ª camada, a identidade ameaçada. Se tudo isso acontecer, o que será de mim? Essa última camada talvez seja a mais profunda porque o João não estava apenas com medo de perder um salário. Ele estava com medo de perder uma versão de si mesmo. O executivo, o profissional bem-sucedido, o provedor e assim por diante. Você consegue perceber como que nós nos afastamos do fato original? A história começou com meu chefe quer conversar comigo e terminou com a minha vida inteira vai desmoronar. Entre uma frase e a outra, existe um enorme espaço. E esse espaço foi preenchido pela mente. Em outras palavras, a reação foi real, mas a leitura pode ter sido errada. Agora é importante esclarecer uma coisa. Dizer que a ansiedade está relacionada à forma como nós interpretamos a situação não significa dizer que ela seja imaginária ou que o sofrimento não é real. Pensa numa alergia, por exemplo. Quando o organismo de uma pessoa alérgica entra em contato com determinada substância, pode haver uma reação física intensa. O desconforto é verdadeiro, o corpo reage, como se estivesse se precavendo, se prevenindo. Mas o que desencadeou aquela reação pode ter sido algo que, para a maioria das pessoas, não representa algum perigo. O que aconteceu foi que o sistema de defesa do corpo identificou uma ameaça e entrou em ação. Com a ansiedade, existe uma lógica semelhante. Quando a mente percebe o perigo, o corpo reage. O coração acelera, a respiração pode ficar mais curta, os músculos podem tensionar, o organismo se prepara para lidar com aquilo que ele acredita ser uma ameaça. A reação física é real, mas a pergunta que deve ser feita é: a ameaça também é real? Naquela madrugada, o coração acelerado do João era real, a tensão era real, o desconforto no estômago era real e a insônia também era. Mas e a demissão? A demissão não. O desemprego? Também não. A dificuldade financeira? Não. A venda do apartamento? Muito menos. Nada disso existia. O corpo estava produzindo uma reação verdadeira diante de uma história que a mente havia contado. Isso muda muita coisa porque se o problema estivesse no fato de nós construirmos um sistema de defesa, não haveria muito o que fazer. O sistema de defesa entraria em ação sempre que fosse acionado. Mas, se parte do problema está naquilo que dispara esse sistema, então existe algo que nós podemos aprender a observar que é como a nossa mente reage a situações que ameaçam esse eu que existe dentro de nós. Nós temos ansiedade porque a mente pega um cenário futuro e constrói uma versão dele. Depois disso, ela começa a reagir à própria construção que ela criou. A gente cria o filme, entra dentro do filme e esquece de perceber que fomos nós que ligamos o interruptor do projetor. Existe algo curioso sobre o futuro que é o seguinte: você nunca viverá o amanhã hoje. Quando o amanhã chegar, ele chegará como um novo agora. E esse novo momento provavelmente trará algo que a imagem fabricada pela ansiedade não possui.
sejam informações reais, circunstâncias reais e a sua capacidade real de responder ao que estiver acontecendo. A imagem fabricada pela ansiedade tem uma característica muito negativa. Ela traz todas as ameaças do futuro, mas nenhum dos recursos que estarão disponíveis quando o futuro finalmente chegar. Naquela madrugada, o João conseguia imaginar perfeitamente a sua demissão, mas não conseguia imaginar com a mesma intensidade as possibilidades que surgiriam depois dela. Talvez recebesse uma boa indenização, talvez tivesse uma reserva financeira maior do que ele imaginava, talvez um antigo colega estivesse procurando alguém exatamente com o perfil que ele tem, talvez ele descobrisse que poderia reduzir algumas despesas sem destruir a vida da família, talvez encontrasse um outro emprego, talvez decidisse empreender, ou talvez nada daquilo acontecesse. O ponto não é substituir uma fantasia pessimista por uma fantasia otimista. É perceber que ele simplesmente não tinha informações suficientes para saber o que fazer. Mas a ansiedade já havia preenchido todos os espaços vazios. E quase sempre ela faz isso preenchendo esses espaços com ameaças. Talvez seja por isso que tantas vezes a gente passa dias sofrendo por alguma coisa e quando finalmente chega o momento, a gente pensa e fala assim, nossa, mas era só isso? Isso não quer dizer que tudo vai dar sempre certo. Nem que a gente deve abandonar o planejamento. Preparar-se para o futuro é necessário. O problema começa quando nós confundimos duas coisas completamente diferentes. Preparar-se para uma possibilidade e sofrer antecipadamente como se ela já fosse realidade. Quando a gente se planeja, a gente se pergunta, se isso acontecer, o que eu posso fazer? Já, quando a ansiedade está presente, ela fica dizendo, isso vai acontecer e será terrível. Percebe? O planejamento cria recursos e a ansiedade cria sofrimento. Foi exatamente o que aconteceu com o João. No dia seguinte, ele chegou ao escritório podre de cansado. Tinha dormido pouco mais do que 2 horas. Às 9 da manhã, ele foi até a sala do chefe, bateu na porta e entrou. E o chefe começou a falar. A empresa estava iniciando um projeto importante. Precisava de alguém experiente para assumir temporariamente a liderança e o nome do João havia surgido. A conversa durou um pouco mais de 20 minutos e quando ele saiu da sala, ele continuava empregado. Na verdade, tinha acabado de receber uma nova responsabilidade. Moral da história, João sofreu à toa. Isso é verdade e acontece muitas vezes que nós temos ansiedade. Mas achar que tudo vai dar certo pode nos levar a uma ideia perigosa e infantil. A de que nós nunca devemos nos preocupar porque, no final das contas, vai ficar tudo bem. Mas não. Às vezes não vai ficar tudo bem porque a vida não funciona assim. Às vezes o chefe vai realmente te chamar para te demitir. Às vezes o exame que você fez traz um diagnóstico ruim. Às vezes o relacionamento realmente termina. O dinheiro acaba. E aquilo que a gente teme acontece. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte. O que pode acontecer se o pior se concretizar? E mais importante, o que eu posso fazer agora para me preparar para isso? No caso do João, ele poderia ter sido demitido. E ele teria que lidar com isso. Talvez ele ficasse triste, sentisse medo, precisasse conversar com a esposa, rever as despesas e se apertar por alguns meses. Talvez fosse realmente difícil para ele. Mas perceba a diferença. Agora o João possui algo que ele não tinha às 3 da manhã, que é a realidade. Ele sabe que foi demitido, sabe quais são as condições da demissão e sabe quanto de dinheiro ele receberá para poder criar um plano de ação. O problema é real, mas os recursos também são. Às 3 da manhã, João tinha o pior dos dois mundos. Ele sentia emocionalmente as consequências de uma demissão que não havia acontecido e, ao mesmo tempo, ele não possuía nenhuma das informações que ele teria caso ela realmente acontecesse. Talvez essa seja uma das características mais perversas da ansiedade. Ela nos faz sofrer antecipadamente por um futuro que é só uma hipótese, sem permitir que a gente olhe para a situação de forma objetiva e sem se envolver emocionalmente. Então a pergunta que a gente tem que se fazer quando a ansiedade aparecer é: do que eu estou com medo? Talvez essa ansiedade pertença em grande parte a um personagem que a nossa própria mente construiu e que tenta proteger o tempo inteiro. Um eu que precisa ser aprovado, respeitado, reconhecido, aceito e seguro. Um personagem sobre o qual a mente mantém um enorme holofote e que precisa ser defendido até mesmo das ameaças que ainda não existem. Isso não significa que os seus problemas não sejam importantes. Significa apenas que as situações que parecem ameaçadoras não sejam, na verdade, uma ameaça para a nossa identidade. Quando alguma coisa ameaça sair diferente do que nós planejamos, talvez a ansiedade não esteja apenas perguntando o que vai acontecer. Talvez escondida por trás dessa pergunta exista outra mais importante que é: o que é que acontecerá comigo se eu deixar de ser quem eu acredito que eu tenho que ser? Essa é uma pergunta mais profunda porque ela questiona a validade desse eu. Esse eu especial e precioso que a nossa mente criou e que tenta proteger com tanto custo. Talvez seja por isso que não adianta nada quando você vira para alguém e fala assim: ei, não fica ansioso porque isso é besteira. A gente sabe que isso não funciona porque a mente não quer ser tranquilizada, ela quer ser compreendida. Então, uma das saídas para resolver a ansiedade é se fazer outra pergunta, que é a seguinte: qual foi a história que a minha mente me contou para eu estar me sentindo assim agora? Qual que é o fato? Qual que é a interpretação?
que eu estou fabricando a partir dessa interpretação? E principalmente, o que eu acredito que está sendo ameaçado? Essas perguntas não fazem os problemas desaparecerem, mas podem começar a separar as coisas que a nossa mente costuma misturar. Fato de interpretação, presente de futuro, planejamento de sofrimento e problema real de ameaça imaginada. Quando a gente se faz essas perguntas, a gente começa a perceber que nem todo pensamento sobre o futuro é uma previsão. Nem toda possibilidade é uma realidade e nem toda crítica é uma ameaça. E nem toda mudança destrói quem você é. Às vezes, é apenas a mente tentando proteger um personagem de uma história que ainda nem aconteceu. Foi para aprofundar essa reflexão, e principalmente para transformá-la em algo que possa ser aplicado na vida cotidiana, que eu escrevi o livro Desative Sua Ansiedade. Nele, eu explico de maneira simples o mecanismo que faz a nossa mente transformar possibilidades futuras em ameaças presentes, e como a necessidade de proteger a imagem que nós construímos sobre nós mesmos pode alimentar esse processo sem que a gente perceba. O livro também apresenta 2 exercícios práticos, um para aqueles momentos em que a ansiedade já apareceu e você precisa interromper o ciclo e recuperar o controle, e outro para trabalhar uma camada mais profunda, a maneira como a sua mente constrói esses cenários que provocam ansiedade e como que você se relaciona com aquilo que acredita estar te ameaçando. A proposta não é te ensinar a nunca mais sentir ansiedade. O objetivo é aprender a reconhecer quando você está diante de um problema e que precisa ser resolvido e quando você está sofrendo por um futuro que a sua mente começou a fabricar. Conheça o livro, Desative a Sua Ansiedade e descubra uma maneira diferente de compreender e se relacionar com aquilo que acontece dentro da sua mente. O link está na descrição do vídeo.